Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Você sabe o que é isso? Um termômetro. É um termômetro. Serve para? Medir a temperatura do corpo. Vamos medir a sua? Pode ser. Oi aí. Vamos esperar. Agora, espera mesmo. Joana, quanto deu? Vai lá. 36,5. 36,5 também. É isso Se aí. tivesse acima de 36,5 seria o quê? Ah, febre, alguma coisa do tipo assim. E quais são os sintomas da febre? O corpo aquece, fica mole, fica enjoado. Você acha que o planeta está com febre? O planeta está com febre. Por quê? Porque ele está quente. Porque ele está cansado. Bom, então lá vão as perguntas. A Terra está com febre e as condições climáticas globais estão mudando? Quais os efeitos das mudanças climáticas e como o buraco na camada de ozônio, a desertificação e a perda de diversidade biológica afetam a vida no nosso planeta? Por que é necessário uma ação coordenada de todos os países para enfrentar os problemas globais? Nesta teleaula, vamos ver que as mudanças globais nas condições ambientais são questões que dizem respeito a todos nós, pois afetam seriamente o próprio futuro da humanidade. Aprenderemos que o efeito estufa é um processo natural, mas que as atividades humanas estão acelerando o aquecimento do planeta e que os sinais desta febre são cada vez mais evidentes. E que a ONU criou o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, o IPCC, que reúne cientistas de todo o mundo para analisar e propor medidas que atenuem o aquecimento global. Vamos ver que a desertificação, a escassez de recursos hídricos e a perda da diversidade estão entre os principais desafios ambientais a serem enfrentados pela humanidade. E que isso só pode ser realizado com sucesso através de uma conscientização planetária e de uma ação coordenada, na qual todos coloquem o interesse do planeta acima de seus interesses econômicos particulares. Vamos ver. Aqui, ó, 36,5. Perfeito. Que bom que você está bem, né? Porque a nossa teleaula está só começando e a gente precisa saber direitinho que história é essa do planeta estar com febre. É isso aí. Vamos nessa? Vivemos em uma época de mudanças globais nas condições ambientais. Aquecimento global, buraco na camada de ozônio, desertificação, perda da biodiversidade com o desaparecimento de espécies vivas. E essas são questões que dizem respeito a todos nós, pois afetam seriamente o próprio futuro da humanidade. Desde o século XIX, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, nós consumimos tanta energia, tantos materiais, tantos alimentos, e cada vez mais, que somos sim os responsáveis por uma mudança no ambiente do planeta de forma muito intensa, muito grande, como nunca a história do nosso planeta viu. Nós geramos muito lixo, muitos produtos que nós descartamos na natureza. Hoje a natureza já não consegue mais dar conta de limpar, de depurar, de reprocessar todo esse lixo. Curioso, aqui está dizendo que o efeito estufa acontece naturalmente, ou seja, sem a interferência humana. É isso mesmo. Sem o efeito estufa, a atmosfera não teria condições de reter o calor. A vida no planeta Terra seria impossível. O vapor d'água resultante da evaporação dos oceanos e os gases de carbono provenientes da transpiração vegetal e pela decomposição dos restos orgânicos fazem com que a radiação térmica refletida pela superfície do planeta fique retida na atmosfera por certo período de tempo, garantindo as condições mínimas para a existência dos seres vivos. Estes gases têm uma propriedade importante. Eles retêm o calor próximo da superfície, como se fosse um grande cobertor atmosférico. Impede que a superfície se esfrie e mantém a temperatura acima de zero. O planeta seria congelado sem o efeito estufa natural. O problema é que nos últimos séculos nós temos aumentado a quantidade desses gases na atmosfera e o planeta vem aquecendo. E vem aquecendo numa velocidade tão rápida
que vai causar uma série de perturbações que podem afetar, inclusive, a nossa vida a longo prazo. Os sinais de que o planeta Terra está se aquecendo como se estivesse com febre são evidentes. Primeiro são as geleiras de altitude e as calotas polares que estão diminuindo de tamanho a olhos vistos. O degelo, por sua vez, contribui diretamente para a elevação do nível médio do mar, cujas previsões mais pessimistas apontam para mais de 50 centímetros durante o século XXI. A elevação do nível do mar pode trazer consequências desastrosas para as zonas costeiras em todos os continentes. Dá uma olhada, Joana. Isto sim é um problemão, né? E alguma coisa tem que ser feita. Mas muita coisa está sendo feita. Para enfrentar o problema do aquecimento global, a Organização das Nações Unidas criou um painel intergovernamental de mudanças climáticas. Eu sei, é aquele que é conhecido pela sigla em inglês IPCC, não é? Que reúne cientistas do mundo inteiro para analisar e propor medidas que atenuem o aquecimento global. Esse. Eu sei. Foi a partir dos relatórios do IPCC que se formulou o Protocolo de Quioto, que estabelece cotas de controle da emissão de gases de estufa a serem cumpridas até 2012 pelos países industrializados. Os Estados Unidos e o Canadá, que estão entre os maiores emissores de gases de carbono, se recusaram a ratificar os termos do protocolo e se distanciaram dos demais países do globo no que diz respeito ao enfrentamento das causas do aquecimento global. Os Estados Unidos são os maiores poluidores do planeta. A cada dia se transforma em fumaça algo em torno de 20 milhões de barris de petróleo e 25% de todos os gases estufa da Terra. É importante dizer também que os Estados Unidos, que consomem muito petróleo, só produzem em solo americano metade do que necessitam. O resto, eles precisam importar de países nem sempre amigáveis. Portanto, mudar a matriz energética, não depender tanto de petróleo, é um bom negócio, não no sentido ambiental para eles. É uma questão de segurança nacional. Joana, vem cá um pouquinho. Mais aquecimento global? Não, isso aqui é um outro desafio ambiental, a desertificação. Pelo nome não parece ser nada bom. Não é mesmo. O processo de desertificação, isto é, a transformação de terras que foram produtivas em verdadeiros desertos, é um dos grandes desafios da humanidade no século XXI. A desertificação ocorre quando há desmatamento e perda de solo e água, em função do uso inadequado e da contaminação desses recursos naturais. Hoje, há núcleos de desertificação em mais de 100 países do mundo, o que o transforma em um problema global. As perdas de recursos hídricos também são alarmantes, o que está transformando a água em um bem cada vez mais escasso e disputado pelos habitantes do planeta. Ficar sem água. Já pensou nisso? Vamos pensar um pouco. Quando os recursos hídricos escasseiam, o acesso aos recursos naturais fica muito desigual e a contribuição de cada habitante do planeta para a pegada ecológica da humanidade também fica desigual e pode ficar mais profunda. Tão profunda que acaba por comprometer a vida de algumas espécies animais ameaçadas de extinção. Muitas espécies já não existem mais. E isso compromete seriamente a diversidade biológica, isto é, a biodiversidade planetária. O aparecimento e o desaparecimento de espécies faz parte das leis que regem a vida e o universo. É da natureza. Estima-se que mais de 90% dos seres vivos que já apareceram por aqui nesse planeta desapareceram. Então, no laboratório da vida, aparecem e desaparecem espécies. Normalmente em eras geológicas. Leva-se milhões de anos para esse processo se resolver. O que tem acontecido de novo e é preocupante é que uma dessas espécies, que ainda não desapareceu, que somos nós, a espécie humana, nós estamos determinando uma destruição, uma depredação, uma devastação da biodiversidade, desaparecendo com espécies que naturalmente não deveriam sumir do mapa ainda. E isso está nos custando caro. Efeito estufa. Buraco na camada de ozônio. Desertificação. Escassez de recursos hídricos. Ameaça à biodiversidade planetária. O avanço da ciência e da tecnologia nos ensina que a sociedade humana é um fator importante de aceleração das mudanças globais que afetam a totalidade do planeta.
A consciência de que todos nós somos partes importantes desse processo de mudança é ainda algo que estamos adquirindo. Mais do que nunca, a colaboração entre as nações é uma necessidade de sobrevivência da própria humanidade. Embora alguns governantes das grandes potências mundiais, como é o caso dos Estados Unidos, ainda coloquem seus interesses econômicos à frente dos compromissos maiores com a ecologia planetária. Invariavelmente, os países querem promover o crescimento econômico em detrimento de tudo ou mais. Isso não é sustentável. Essa ideia de você maximizar o lucro, obter o maior lucro, o maior ganho financeiro econômico possível no menor intervalo de tempo, invariavelmente não é sustentável. Portanto, há um falso dilema: meio ambiente ou desenvolvimento? O caminho do meio é que interessa. Desenvolvimento sustentável, onde haja o interesse de promover o social, sem descuidar do ambiental, gerando lucro. O planeta está com febre. As atividades humanas são responsáveis por essa febre. Pela febre, pela desertificação, pela escassez dos recursos hídricos, pela ameaça à biodiversidade, enfim, pelas mudanças globais que afetam o planeta. E isso tem efeitos danosos para todos os seres vivos do planeta. Sim. Pode ameaçar, inclusive, a sobrevivência da humanidade. Você acha que alguém pode fingir que não tem nada a ver com esse problema? O que você, eu e os governantes do mundo podem fazer? Acho que os governantes atuais deveriam se juntar e trabalharem juntos para conseguir melhorar o nosso planeta. A ação passa sempre por você. Se você não fizer nada, ninguém vai fazer por você. Eu acredito que todos têm que se unir para chegar sempre na melhor solução. É preciso reconhecer que a atividade humana é um dos fatores que explicam as mudanças globais, cujos efeitos podem ser danosos para o conjunto de seres vivos do planeta. As causas dessas mudanças globais só podem ser enfrentadas pela ação coordenada de diversos países, como ocorre nos protocolos de Montreal e Kyoto. A maioria dos países mais desenvolvidos deveriam de se unir e tomem medidas juntos para que todo mundo tenha um mundo melhor. E os países industrializados têm maior responsabilidade sobre o aquecimento global e precisam colocar os interesses ecológicos do planeta acima de seus próprios interesses econômicos. Agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, vimos que as mudanças globais das condições ambientais são questões que dizem respeito a todos nós, pois afetam seriamente o próprio futuro da humanidade. Aprendemos que o efeito estufa é um processo natural, mas que as atividades humanas estão acelerando o aquecimento do planeta e que sinais desta febre são cada vez mais evidentes. E que a ONU criou o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, o IPCC, que reúne cientistas de todo o mundo para analisar e propor medidas que atenuem o aquecimento global. Vimos que a desertificação, a escassez de recursos hídricos e a perda da diversidade biológica estão entre os principais desafios ambientais a serem enfrentados pela humanidade. E que isso só pode ser realizado com sucesso por meio de uma conscientização planetária e de uma ação coordenada dos diversos países do mundo, na qual todos coloquem o interesse do planeta acima de seus interesses econômicos particulares. O planeta está com febre e as condições climáticas globais estão em mudança? Quais os efeitos das mudanças climáticas? E como o buraco na camada de ozônio, a desertificação, a perda da diversidade biológica podem afetar a vida no planeta? Por que é necessário uma ação coordenada dos países do mundo para enfrentar as mudanças globais? Antes de responder essa pergunta, dê uma boa lida no seu livro de estudos. Daí sim você pode responder. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.